paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor em Salmo 146. Salmo 146, um dos últimos capítulos do salmista, que ele fala de louvores, e nesse ele fala em confiar no Senhor. Todos abriram? Salmo 146? Amém. Louve, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Vamos pular para o 5. Bem-aventurado aquele que o Deus de Jacó, por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, porém transforma o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O seu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Vamos ler esse último novamente, juntos? Ali a versão está diferente. Vamos ler naquela versão que todo mundo pode ler junto, amém? Vamos nos colocar de pé para ler a palavra do Senhor. É Deus falando conosco. Vamos juntos? O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluias. Vamos falar com o Senhor? Ele nos dá esperança. Ele dá vista aos cegos. Ele ampara os órfãos e a viúva. É esse Deus que está aqui. Você crê nisso? Que o nosso Deus já se faz presente no nosso meio? Vamos falar com Ele? Senhor, obrigada, Jesus, pela Tua palavra que nos dá essa esperança, que o Senhor faz parte do nosso dia a dia, das nossas atribulações, faz parte de todo momento da nossa vida. E o salmista ainda diz: eu te louvarei todos os dias da minha vida, ó Deus meu. É isso que nós queremos fazer aqui neste lugar, Jesus. Não importa se nós estamos de alguma forma abatidos, se nós estamos de alguma forma cansados. Como ali falou tantas coisas, o Senhor dá vista aos cegos. O Senhor ajuda aquele que está cansado, ampara o oprimido. O Senhor está aqui, Jesus. Eu sei que é o Senhor que convida a cada um a se preparar para subir a tua casa. Porque de nós mesmos, quando vai batendo sono da tarde, por nós mesmos a gente não viria. Mas é o Espírito Santo de Deus que nos convida a subir a este lugar. Eu sei que o Senhor já está presente, Jesus. Desde as nossas casas, quando nos posicionamos a adorar o Senhor, com a nossa melhor roupa nós escolhemos, preparamos a nossa família e nós subimos a este lugar. Eu sei que o Senhor já estava presente ali, Jesus. E eu sei que o Senhor está aqui, ó Deus. Eu sei que o Senhor já está aqui, Jesus. Fala com a tua igreja, Jesus. Fala com os teus filhos. Eles estão com fome, eles têm sede, Jesus. Dá água, Jesus, que eles têm sede. Dá o pão que eles têm fome, Senhor. Mas que eles não saiam da mesma forma como entraram, Jesus. Deus está certo como eu te falo e pode
feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Mas é para o teu louvor, Jesus. Casamentos podem ser restaurados para o teu louvor, Jesus. Vidas transformadas para o teu louvor, Jesus. Os feridos de alma são curados. Nós podemos ver isso hoje. Os cativos, diga isso com autoridade. O nosso Deus está aqui. Os enfermos e doentes, em nome de Jesus, pois o Espírito de Deus está aqui. Diga a Ele: Pai, eu quero, Pai, eu quero contemplar Tua glória. Sim, Jesus, abre os nossos olhos, Senhor. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade.
suas mãos furadas, Senhor, veremos o Senhor como o Senhor verdadeiramente é, Jesus. Nós poderemos tocar, Senhor. Nós poderemos ver o Senhor, Jesus. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Diga ao Cordeiro que se entregou. Ele vem. Tu virás, Jesus, e não tardarás. A tua igreja anseia por ti, Senhor. A tua igreja tem fome e sede da tua presença, Jesus, e te encontrar face a face, ó Deus. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei Há um lugar lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. E quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Diga ao Cordeiro que se entregou. Ele vem. O que nós iremos dizer quando estiver de frente a frente com Ele? Tu és Senhor, nós vamos estar aos pés dEle, prostrados, vamos dizer que digno Tu és de receber louvor, honra, glória, adoração pelos séculos dos séculos. Nós diremos a Ele prostrados com os 24 anciãos. Nós estaremos cantando com Ele eternamente. De receber todo louvor. Então vem, Maranata, hora vem. Então Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno Tu és de receber todo louvor. Vamos
chamará, Jesus, a cada um pelo nome. O Senhor nos chamará pelo nosso nome, nos dará um novo nome, Jesus. Nós o veremos, Senhor, face a face, Deus. Isso nos dá uma esperança eterna, Jesus. Que nada que aconteça nesse mundo está no nosso controle, mas no seu controle. Somente nas suas mãos, Senhor, governa todo o controle, Jesus. Nós o veremos, Jesus, face a face. Nós veremos as suas mãos furadas, Jesus. Nós veremos o rio de águas limpas, maravilhosas e vivas, que fluem direto do teu trono, Jesus. Nós veremos a tua veste que cobre todo lugar, Jesus. Nós o veremos, Senhor, veremos os teus olhos, Jesus. Encha o teu povo com essa esperança, Senhor. Que nenhum deles se desanime pelo meio do caminho, Jesus. Mas que a tua palavra de vida venha enchê-los e colocá-los de pé novamente, para enfrentar mais uma semana, mais um momento que seja na vida deles, Jesus. Mas que nenhum desista, Senhor, porque o Senhor não desistiu de nós. E o Senhor prepara morada, Jesus. O Senhor prepara casas para nós, Senhor. Encha o teu povo com a tua palavra de esperança, Jesus, que é viva e eficaz, Jesus. Nós podemos ver no rosto dos teus filhos, Senhor, a esperança renascendo, Jesus. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor está presente no meio da tua igreja. Fica conosco, Jesus. Não vá embora de nós, Senhor. Fica conosco, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. A tua igreja pode se assentar por um momento. Amém. Isso vai ser só por um instante. Eu gostaria de saber se tem alguém que nos visita pela primeira vez nessa noite, primeira ou segunda vez. Nós temos alguém? Oh, maravilha. Se você puder estar se colocando de pé, não é para constranger os irmãos, mas que é para que a igreja possa conhecê-los e saber que é uma alegria muito grande, uma alegria imensa ter vocês aqui conosco, e saiba que não há melhor lugar para estar do que aqui, que é a casa do Senhor nosso Deus. Amém? Se você ainda não recebeu nenhuma lembrancinha dos oficiais, os oficiais vão se achegar e vão entregar uma lembrancinha da nossa igreja para os irmãos. E não acabou por aí. Nós temos uma surpresa. Amém, maravilha. Nós temos uma surpresa ainda melhor para vocês. Tudo certo? Seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Por Jesus estamos dizendo: a IPB ama você. Cidade, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Por Jesus estamos dizendo: a IPB ama você. Pode se sentar. Mas, meus irmãos, vamos nos colocar em pé nesse momento e juntos lermos Provérbios 3, 9 e 10. Depois de cantarmos que o rei está voltando, que a seara que ele tem já está quase na hora da colheita. O texto que nós vamos ler diz: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Bênção, né, irmãos? Parece que o céu já começa aqui um pouquinho, né? Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, o que nós fazemos, o fruto do que nós fazemos, em gratidão a Deus e devolvendo 10%, conforme a Bíblia nos ensina, estamos honrando o Senhor. Você
tem esse sentimento em seu coração quando você dizima? Ou será que você faz porque você quer negociar com Deus alguma coisa? Nosso Deus nos dá o ar que respiramos, nos dá a saúde, nos dá tantas coisas que às vezes nem percebemos, mas quando adoecemos, nós percebemos, não é? Então, pense agora um momento, tudo que o Senhor Deus nos dá, será que nós não somos gratos? Qualquer pessoa que até mesmo não seja cristã pode ser grato também, não é? Por alguma coisa que alguém lhe deu, um favor que fez. Mas a palavra de Deus nos ensina aqui que nós devemos honrar o Senhor em todas as coisas que nós fazemos, desde o levantar, o nosso trabalhar, o nosso deitar, nós devemos dar graças ao Senhor, porque nós sabemos que quem é o Deus que nós servimos, né? Ponha à prova isso, se você ainda não o fez, ponha à prova isso, mostre, honre o Senhor, e você verá o quanto você será abençoado, amém? Vamos orar agora. Eu gostaria de, Senhor Deus, colocar diante de Ti, Senhor Deus, esse momento, aqueles que vão estar trazendo, Senhor Deus, aqui à frente, no gasofilácio, Senhor Deus, o seu dízimo, a sua oferta, Senhor Deus, que Ele possa fazê-lo de coração, honrando, Senhor Deus. Mas se está fazendo por algum motivo que não seja isso, Senhor Deus, então que espere mais um pouco, não entregue esse dízimo agora, só faça isso se for para honrar o Senhor, e você vai ver o resultado disso, como Deus vai te abençoar, e a alegria de honrar o Senhor, dando 10% de tudo aquilo que nós já ganhamos, não em termos do salário, do dinheiro, mas e o ar que respiramos e a saúde que nós temos, tudo, se formos colocar, Senhor Deus, fazer cálculo disso, nós estamos, o nosso 10% talvez seria $1 milhão, e seria pouco talvez, mas o Senhor quer que nós sejamos fiéis no pouco, porque no muito Ele vai nos colocar, promessa dEle. Deus abençoe aqueles que vão aqui, Senhor Deus, estar dizimando nessa hora, abençoa em nome de Jesus, amém. Quando você vier, deposite aqui no gasofilácio e receba do pastor e de mim também uma oração de gratidão, ok? Podem chegar, amém.
viram aí, nós estamos atualizando o nosso grupo no WhatsApp para avisos. Inclusive, se hoje tivesse algum problema, estaríamos colocando ali para os irmãos seguirem, mas graças a Deus tivemos a oportunidade de vir, de estar participando. A cidade não trouxe restrições para estacionamento, então é uma bênção estar aqui com os irmãos, louvando o Senhor agora. É muito estranho a gente começar uma semana sem estar na casa do Senhor. Então, assim, não somente eu, mas eu sei que os irmãos se sentem privilegiados de estar adorando o nome do Senhor aqui. Amém? Amém. Glória a Jesus. Eu quero lembrar também, já que demos os avisos, o coral está começando, está se preparando para a Páscoa. Vão estar ministrando também com louvor, adoração, e já começaram os ensaios. Olha, você pode achar que é algo difícil de fazer, que você não vai conseguir, mas todo mundo que começou ali no coral, eles começaram em algum ponto. E é um ministério abençoado e que é importantíssimo para a igreja, para trazer um tempo de celebração, na adoração, no louvor. Então, nós fazemos esse challenge for you. Se você desejar participar, ou até mesmo testar, não precisa ser algo que vai se estender eternamente. Se você tentar assumir o compromisso, você vem e participa, e eu creio que você vai gostar não somente da comunhão dos irmãos que estão ali ensaiando e brincando e louvando o Senhor e aprendendo técnica, mas também no preparar e estar ministrando aqui nos dias especiais e também nos momentos quando estão compartilhando com a adoração ao Senhor. Meus irmãos, nós vamos estar lendo a palavra do Senhor hoje em Jeremias 33, nos versículos 25 a 26. Jeremias 33, 25 a 26. E enquanto os irmãos encontram aí esse texto, eu quero já preparar os irmãos, lembrando que essa passagem aqui contém diversas profecias que estão já preparando o povo, estão prometendo a restauração futura de Judá e de Jerusalém, estão descrevendo aqui já a destruição que o povo tinha sofrido da sua cidade e o seu povo ali sendo enviado para longe. Mas aqui está a descrição também profética da reconstrução de Jerusalém, do retorno da população, tanto de homens, mulheres, animais, para aquele lugar que, de acordo com o Senhor, de acordo com o povo, parecia já desolado. E as imagens que foram utilizadas aqui para descrever a queda da civilização de Judá são agora usadas para descrever a sua restauração. E assim que os irmãos vão perceber como é que o profeta vem trazendo essa mensagem que Deus havia trazido para ela. E eu quero que, à medida que a gente compartilha esses textos, você esteja guardando ali em mente o que é que tudo isso significa para a gente hoje também. Amém? A gente vai poder explicar um pouquinho mais depois da leitura do texto, mas antes eu gostaria que mais uma vez a gente se colocasse de pé em respeito à palavra do Senhor, e em seguida vamos ler a palavra e fazer uma oração. Jeremias 33, versículos 25 a 26, assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não mais vigorasse, se eu não tivesse estabelecido as leis fixas do céu e da terra, então eu rejeitaria os descendentes de Jacó e do meu servo Davi, e não escolheria um dos seus descendentes para que governasse os descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó, mas eu restaurarei a sorte deles e lhes manifestarei a minha compaixão. Eu restaurarei a sorte deles e lhes manifestarei a minha compaixão. Amém? Pai amado, ministra em cada coração agora, que o teu Espírito tenha liberdade para falar no mais interior, que seja a palavra, espada que penetra corpo, alma e espírito. É o que pedimos agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. E aí que compartilhamos com os irmãos esse tema da fidelidade de Deus. Deus é fiel como o dia e a noite. Deus é fiel como o dia e a noite.
é interessante que ele usa essa figura para descrever algo que é imutável, é permanente, é algo que a gente espera acontecer e a gente não vai ali deitar achando que o dia seguinte a gente não sabe se vai haver luz, que a gente não vai ter as condições de plantar, de colher ou de tomar conta dos animais no campo, ou no caso hoje a gente levantar e trabalhar, que as coisas vão permanecer como elas são. Existem regras permanentes na natureza, existem condições que nos permitem saber o que esperar no dia seguinte. Isso é um presente que o Senhor nos dá. Mas no texto aqui o Senhor nos leva ainda mais adiante para dizer: fui eu que estabeleci regras para a natureza, fui eu que estabeleci também toda essa ordem que vocês têm. Mas vocês às vezes esquecem que a ordem da minha fidelidade permanece tão firme como é o sol e a lua, o dia e a noite. A mudança dos tempos estabelecidas pela mão de Deus também são testemunha de que a sua fidelidade também permanecerá. Deus mesmo fala dessa maneira para nós. Muitas vezes nós olhamos para as ruínas ao redor, ou nas nossas vidas, sendo um projeto falido, um relacionamento que se quebrou, um pecado que nos afastou de Deus, situações diversas que nos fazem achar que já estamos no fim, que não vai haver condição da gente melhorar, da gente ver as coisas tomando uma nova direção, ou haver restauração para o que a gente viu ali. E na verdade o Senhor nos levanta os olhos para saber que Ele é o Deus que nos traz promessas, que nos faz olhar para o futuro vendo a esperança que Ele deseja que haja da nossa parte também. Jeremias 33, nesse ponto aqui o profeta está preso em Jerusalém, o profeta está preso e a cidade está cercada, o cenário é absoluto de destruição, de silêncio, de morte, achar que tudo já está perdido, mas é justamente no pátio da guarda, em meio ao isolamento, que Deus faz promessas vibrantes para o que acontecerá com o povo. As ruínas vêm, as coisas que a gente encontra agora, situações difíceis, trágicas, complicadas, elas estão presentes na vida do ser humano, na vida de povos e nações, mas o mesmo Deus que está ali presente conosco no vale da sombra da morte, é o mesmo Deus que também fala que vai chegar o momento quando estaremos ali junto às águas e o pasto verdejante, que estaremos também com Ele em momentos onde vemos a restauração do que pensávamos ser ante o fim de toda a nossa esperança. Para Jeremias o profeta e para diversos outros servos do Senhor nas Escrituras, eles experimentaram a tragédia, a dificuldade, o sofrimento, a aflição, a tristeza, o pranto, mas também experimentaram a alegria, o júbilo, a bênção de ver o cumprimento das bênçãos de Deus. O povo de Israel de estar saindo da terra da aflição, da escravidão, de poder saber que um dia encontrariam a terra da promessa e receberem essa bênção também. A gente ver as promessas do que Deus pode fazer e virá a fazer no futuro e o cumprimento dessas promessas, mas as promessas de Deus continuam presentes na nossa vida também hoje. O poder saber que situações difíceis podem se apresentar. Nós podemos estar passando momentos que nos apertam, que nos fazem sentir o peso do momento, nos fazem perder a esperança, mas o Senhor continua dizendo que Ele é o Deus das promessas e da restauração. Tão certo como o sol e a lua vão fazer os seus giros e nos trazer o dia e a noite, como a lei que o Senhor estabeleceu vai permanecer, o Senhor também diz, Ele é fiel, e Ele vai ser fiel conosco. Amém, meus irmãos?
É por isso que o povo de Deus, ele aprende a passar pelas dificuldades, sabendo que, sendo no sofrimento momentâneo, sendo como um apóstolo que está sendo apedrejado, perseguido, aflito, ele sabe que virá o dia da promessa e ele mantém-se alegre com essa promessa. Ele pode louvar dentro de uma cadeia, ele pode se alegrar nos feitos do Senhor, ou ele pode abraçar a promessa da herança futura, porque como eles também temos essa certeza de que o agora não é permanente. A permanência está, sim, na fidelidade de Deus que se cumpre e que Ele não somente nos leva adiante numa realidade presente, mas para uma realidade eterna que não terá mais fim. Ali, naquele momento com Jeremias, estavam incluídos tanto homens e mulheres desobedientes e infiéis, mas também a gente muitas vezes esquece que em meio ao sofrimento de uma nação que se rebelou contra Deus, de um povo que rejeitou o Senhor como o povo de Israel, haviam também pessoas fiéis que estavam passando pelo sofrimento juntamente com eles. Hoje vimos o exemplo de Daniel, quando ele começa a ver a promessa de que algo vai acontecer, como ele corre para pedir perdão com o seu povo, pelo seu povo, e esperar a promessa cumprida de Deus para o povo de Israel. A gente vê como é que esses servos do Senhor, eles se levantavam para participar do sofrimento do seu povo, mas também orar, interceder, buscar a promessa e se esforçar para almejar aquilo que Deus tinha preparado para eles também. A gente esquece que as consequências estão ali, não somente para um povo em geral, mas também para a gente. A gente esquece que consequências podem afligir o nosso amigo do lado, a nossa família, podem nos prejudicar e que de alguma maneira todos nós estamos unidos aqui nessa comunidade que somos levados a viver por ordem do Senhor, como igreja do Senhor. É assim que a gente aprende a chorar com os que choram, a nos alegrar com os que se alegram, a compartilhar dessas emoções, desses momentos difíceis e momentos de alívio que são trazidos à igreja. É assim, meus irmãos, que em meio a tudo isso continuamos lembrando que Deus é fiel, como o dia e a noite. No meio da aflição, o Senhor nos dá esperança, meus irmãos, e somos levados aqui a lembrar sempre desta realidade, de olhar além dos escombros, olhar além do exército que cerca a cidade, olhar além dos momentos de aflição, do aperto, da tristeza, da expectativa, de situações quando pensamos que tudo está perdido. Em Jeremias 33, versículos 10 a 11, nós lemos, Jeremias 33, versículos 10 a 11, assim diz o Senhor, vocês dizem que este lugar está devastado, e ficará sem homens, nem animais, contudo nas cidades de Judá e das ruas de Jerusalém, que estão devastadas, desabitadas, sem homens, nem animais, mais uma vez se ouvirão as vozes de júbilo e de alegria, do noivo e da noiva, e as vozes daqueles que trazem ofertas de ação de graças para o templo do Senhor, dizendo, deem graças ao Senhor dos exércitos, pois Ele é bom, o seu amor leal dura para sempre, porque eu mudarei a sorte desta terra, como antigamente declara o Senhor. Amém? É difícil a gente pensar na promessa quando estamos passando pela tribulação. É difícil pensar na alegria quando estamos passando pela tristeza. É difícil pensar no júbilo quando estamos passando pelo aperto. Mas, meus irmãos, aqui o Senhor está nos levando a não somente olhar para o lugar devastado que talvez nos está cercando,
aquele sonho perdido, aqueles momentos de aperto, como a nossa comunidade aqui também, quando passamos essa expectativa do que vai ser amanhã, com tanta dificuldade que está acontecendo no momento, mas o Senhor continua presente ali dizendo que Ele é o mesmo que sustenta a natureza, que sustenta as leis que governam todo o universo, e Ele é o mesmo Deus que é fiel. A fidelidade do Senhor está presente em tudo que nós vemos ao nosso redor, meus irmãos. É evidência de que Deus é, que Ele cuida, que Ele guarda. O Senhor Jesus mesmo falando, Ele dizia que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, porque se até na natureza nós podemos ver o cuidado de Deus ali com os animais do campo, com os pássaros, o que Deus está cuidando e guardando. Se há alguém que precisa fazê-lo ainda mais, somos nós, de saber que Deus não perdeu o controle de nada. Ele é fiel. E Ele vai estar conosco. E Ele vai nos guardar e nos guiar e nos dirigir e nos conduzir à terra prometida, nos conduzir ao dia de amanhã, nos levar àquela herança que ninguém pode roubar da gente, que está guardado nos céus, como o Senhor falou. Devemos estar preparando tesouros nos céus, onde não há nada que possa roubar ou destruir. É isso que nos dá firmeza para o agora. Será que a gente está falando ali como aquela teologia da prosperidade, que aqui todo cristão vai receber só bênção, e a pessoa que verdadeiramente crê, ela só vai ser abençoada a todo momento, é riqueza, é tudo de bom e de melhor? Não, isso é falso. Jesus mesmo sofreu, padeceu. Os apóstolos, os discípulos, os servos do Senhor foram perseguidos, foram castigados, maltratados. Mas o que nós sabemos é que o Senhor é fiel. A gente pensa sobre a expectativa do Senhor, de crer na sua fidelidade, e muitas vezes achamos difícil porque as situações estão difíceis. Mas se Ele sustenta tudo o que há, se Ele mantém de pé tudo o que existe, será que Ele não pode ser fiel conosco, assim como as leis que testemunhamos na natureza, assim como o cuidado de Deus que vemos ao nosso redor, Ele também vai estar presente na nossa vida assim. E Ele ainda fala que nós vamos mais uma vez, vamos ouvir as vozes de júbilo e de alegria. Será que podemos crer nisso, nesses momentos de aperto? Eu não sei para quem o Senhor está falando, mas uma coisa eu sei, o Senhor queria que eu trouxesse essa palavra hoje. E o Senhor está dizendo, mais uma vez se ouvirá a voz de júbilo e de alegria. Eu sei que todos nós, de um ponto ou outro da nossa vida, a gente passa por aqueles momentos quando a gente diz, está arruinado, está arrebentado, não tem mais como consertar. O que eu vou fazer? Qual vai ser o meu próximo passo? Qual é a tua direção aqui, Senhor? E o Senhor vai e mostra um caminho e uma direção. As vozes daqueles que trarão ofertas de ação de graças para o templo do Senhor, dizendo e reafirmando e declarando mais uma vez e testemunhando que Deus é bom e o seu amor leal dura para sempre. Amém, meus irmãos? Quando você estiver diante de uma cidade devastada, de um casamento em crise, de desânimo espiritual, de um projeto falido, de expectativas desmoronadas, a aplicação para a sua vida está aqui. É mudar o foco do seu cenário atual para a promessa da restauração, de ver o que está chegando um pouquinho mais adiante. A gente, saindo daqui da igreja, a gente vira à direita ali na Broadway, a gente vê o ex-supermercado ali,
o Star Market, derrubado, está em ruínas. Para alguns aqui, os mais antigos, já fizeram compras lá. Na farmácia que havia do lado, alguns aqui já entraram naquelas lojas e hoje olhar, está tudo desmoronado. Mas se você der uma olhadinha, pequenininho, mais ou menos desse tamanho, tem uma figura do que vai ser daqui a pouco. Um prédio bonito, uma construção. Então você começa a projetar na sua mente o que vai chegar daqui a pouco, a restauração dessas ruínas em algo melhor, em algo maior. A gente foi visitar um casal que há pouco tempo eles estavam com a casa arrebentada. Era tudo poeira, era tudo desmoronado e eles passaram muito tempo reconstruindo. Mas quando eles receberam aqueles casais ali para uma reunião gostosa e poder estar ali na casa reconstruída, refeita, tudo no seu lugar apropriado, que bênção era a gente ver que a gente conseguiu passar pelo tempo da ruína para o momento da bênção e da restauração. Pense na sua vida, mude o foco, deixe de olhar para a destruição, as coisas caídas, para os tijolos derrubados, para a poeira que está espalhada em todo lugar e comece a ver o projeto do que Deus tem preparado para você. Isso não é ilusão, isso não é auto-engano, isso é poder ter o positivismo que Deus deseja da sua parte, de crer naquele que é fiel como o sol e a lua estabelecidos no seu devido lugar. Aquele que é fiel como o dia e a noite, que acontece em todo momento, a fidelidade do Senhor vai estar permanecendo na nossa vida, porque Ele está sustentando também toda a natureza no seu devido lugar. Quantas vezes nos encontramos na mesma situação e às vezes a gente fica olhando e vê a devastação, a falta de esperança, o profundo desânimo, e é fácil pensar que não há mais solução. Mas a palavra do Senhor é cheia de situações como essa, que nos ensinam continuamente que devemos olhar o presente caos e ver a promessa do Senhor que transforma, que restaura, que levanta, que faz novamente. A desobediência daqueles que trouxeram castigo, estavam permitindo que depois houvesse restauração. O exílio que trazia tristeza, depois traria o retorno. A falta de solução presente que apontava para o Messias, que viria. O incômodo que agora nos faz olhar para um amanhã eterno. Nós vemos o que é ruim agora e podemos ver a bênção que vem amanhã. Seja o que for, o Senhor quer que você se lembre que mais uma vez se ouvirão as vozes de júbilo e de alegria. Em vez de focar no silêncio e na devastação, declare em oração que o Senhor é capaz de transformar. Em vez de focar no que está ruim, nas coisas que estão por baixo, da maneira que você está desapontado, da maneira que você está frustrado, focalize em dizer, mais uma vez se ouvirá o júbilo, a alegria, eu verei a restauração, eu verei a fidelidade do Senhor, eu sou testemunha e serei ainda a maior testemunha do amor fiel do Senhor se revelando na minha vida mais uma vez. O Senhor nos dá, meus irmãos, não somente a promessa, mas Ele traz a solução para a nossa vida. E aqui é de uma maneira bem específica. Se você ler comigo Jeremias 33, versículo 6 a 9. Jeremias 33, versículo 6 a 9, mas um pouquinho antes, o Senhor diz, eu vou estar ocultando desta cidade o meu rosto por causa da sua maldade, da sua desobediência, da sua rebelião. Mas veja o que ele fala a partir do versículo 6, todavia, trarei restauração e cura para ela, curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança, mudarei a sorte de Judá e de Israel e os reconstruirei como antigamente.
E no versículo 8, eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim, e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. Então Jerusalém será para mim uma fonte de alegria, de louvor e de glória diante de todas as nações da terra que ouvirem acerca de todos os benefícios que faço por ela. Elas temerão e tremerão diante da paz e da prosperidade que eu lhe concedo. Amém? Aqui está o testemunho. Deus agiu com o povo de Israel, Deus agiu com Abraão, com Isaac, com Jacó. São experiências de indivíduos, de patriarcas, de profetas, de servos do Senhor, de um povo do Senhor, que se aplicam diretamente para nós hoje também, que como servos do Senhor, como também ministros do Senhor, como sacerdotes juntos do Senhor, como instrumentos do Senhor hoje, como povo do Senhor hoje, podemos semelhantemente experimentar as mesmas promessas de Deus na nossa vida. Todos nós queremos cura e prosperidade, meus irmãos, mas raramente queremos lidar com a causa da nossa enfermidade espiritual. E convém que falemos isso hoje à noite também aqui. Jeremias não tinha sido rebelde como o povo de Israel, mas ele estava sofrendo como o povo de Israel. Então existem aqueles que sofrem como consequência da rebelião do povo, de nações. Vocês creem que esta nação aqui não vai pagar o preço do seu pecado com o sangue derramado de vidas inocentes que são levadas através do aborto à morte continuamente? Certamente que sim. Ou o Brasil também, com o seu pecado, com o seu liberalismo, com também as mortes que são efetuadas. Meus irmãos, o preço vem. E não são somente os maus que sofrem, os bons acabam sofrendo com a nação que está em pecado. Mas uma coisa nós podemos fazer como Jeremias, podemos interceder pela nação, podemos esperar um momento melhor, uma bênção que virá. Se é na nossa família, podemos interceder e buscar a bênção, o cuidado, o perdão do Senhor, o ministrar dele na nossa vida. E se por acaso o Senhor está levantando agora a sua mente, talvez é o pecado, talvez a falha, o erro, quem sabe agora é a hora da gente poder olhar que é necessário, existe a necessidade da gente parar e dizer: Senhor, eu reconheço a minha falta e o meu pecado aqui. O texto de Jeremias que lemos, especialmente nos versículos 5 a 6, nos mostra uma verdade dura, mas libertadora. Às vezes o Senhor oculta o seu rosto para que a gente possa sentir o peso da nossa própria maldade, para que a gente possa ter então a solução que só o Senhor pode dar, de transformação, de mudança que surge de dentro para fora. No entanto, o plano do Senhor nunca é de nos abandonar no pecado, nunca é de nos purificar para que simplesmente fiquemos ainda no passado, mas é nos purificar para que sejamos fonte de alegria para Ele, especialmente para Ele. A solução de Deus para o homem não é apenas um curativo superficial, mas uma reconstrução completa do seu caráter, da sua personalidade, dos seus sonhos, dos seus projetos, da sua história presente, para que ele possa abraçar uma nova verdade no Senhor. E glória a Deus por isso. Não tenha medo de entregar nas mãos do Senhor para que Ele faça algo maior e melhor para a honra e glória dEle. A gente não fica intercedendo e clamando, não é o que a gente faz. Senhor, protege, não deixa que sofra, não deixa que aconteça algo ruim. Não, às vezes a gente tem que dizer: Senhor, eu entrego nas tuas mãos, ainda que doa, ainda que machuque o meu interior, eu entrego nas tuas mãos, para que haja salvação, transformação, restauração, não algo de aparência. É muito melhor uma transformação profunda no espiritual, para que haja herança no eterno, do que viver bem no agora, para que haja morte depois. Essa é a realidade que Jeremias experimenta aqui, sabendo que o povo sofreria a consequência da sua rebelião, do seu pecado, mas eles também experimentariam verdadeiramente uma restauração profunda.
com a bênção restaurada do Senhor para eles. Existe sim a necessidade de fazer uma limpeza, uma purificação do pecado que começa a se acumular na vida da pessoa e acaba trazendo desordem e caos, porque é isso que o pecado faz, é isso que a rebelião faz. Você começa a aceitar coisas que essas coisas começam a entrar na sua vida, na sua história, na sua família, no seu dia a dia, devagarinho, coisas vão se acumulando e elas começam a rachar as paredes da sua existência, da sua vida, do seu relacionamento com Deus, do seu relacionamento com outros, do seu relacionamento com a sua família, e daqui a pouco, o Senhor tem que entrar em ação, para purificar, para limpar e para restaurar verdadeiramente, mas Ele diz que Ele não deixa, simplesmente aos escombros, em ruínas. O Senhor é aquele que diz, eu vou levantar novamente. Glória a Deus, eu vou restaurar mais uma vez. Daniel, inclusive a gente teve lendo um pouquinho sobre ele, né? Já durante algumas escolas dominical. E hoje também estivemos falando sobre Daniel aqui, e ele faz uma oração no final, que inclusive foi mencionada hoje de manhã, que é uma oração muito bonita e representa a postura dos servos do Senhor, dos profetas. Lá em Daniel 9, versículo 19, ele faz essa oração para o Senhor, e mencionamos aqui como ele mesmo toma parte com o seu povo, no pedido de perdão, em arrependimento, mas busca de restauração, do que o Senhor vai fazer, as suas promessas cumpridas para ele ali também. E eu quero que você entenda que nesse momento aqui mesmo, ele compreende ali através dos livros, especialmente as profecias de Jeremias, ele entende que estava para acontecer a transformação e a mudança, estava para se cumprir na história do seu povo, e é por isso que ele faz a sua oração aqui em Daniel 9:19, ele diz, Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, vê e age, por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Amém, irmãos? Ele assume responsabilidade individual, mas existe também uma responsabilidade comunal aqui, com o que está acontecendo com o seu povo. Não é somente uns carregarem o peso da mudança, mas ali estão todos eles, e ainda mais aqueles que são profetas, aqueles que são exemplo, e carregam o nome do Senhor sobre suas vidas, estão dizendo, Senhor, transforma o nosso povo. Daniel é maduro e ele reconhece que o perdão do Senhor vem, mas a ação também vem. Deus é que perdoa e Deus é que também age, para que haja mudança para o seu povo. Ele sabe que o benefício maior não é para ele, mas é para que o nome do Senhor, a glória do Senhor venha no seu nome eterno. Meus irmãos, aqui está ele dizendo, não é para mim, não é para o meu benefício, para o povo de Israel, mas é para a glória do Senhor que isto acontecerá. Como Daniel, não devemos apenas pedir a solução dos problemas, não devemos estar simplesmente buscando bênção, o que é um erro tremendo, essa ideia de ficar a hora toda, só se prega bênção, e você vai e abre ali um monte de links de YouTube, ou então um monte de pregações que só é bênção, 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 o que eu vou ter, as coisas que eu vou conquistar, o que o crente deve receber, e o dinheiro que vai acumular, quando na verdade existe uma compreensão de um verdadeiro servo do Senhor, que a verdadeira solução está na purificação do pecado, para a restauração profunda e verdadeira de um relacionamento que traz glória e honra para o Senhor, o nosso Deus. Você deve se perguntar, nós devemos nos perguntar, se buscamos a bênção para o nosso conforto, ou se é para a glória do Senhor, o nosso Deus. É uma questão de arrependimento e realinhamento de propósito para a glória do Senhor, o nosso Deus. O mesmo Deus
diz que esta restauração, como lemos um pouco antes, será para mim uma fonte de alegria, de louvor e de glória. Ele estava dizendo que o povo de Israel, o povo já não era, na sua rebelião, no seu pecado, eles não estavam trazendo nem alegria, nem louvor, nem glória para o seu nome eterno. É por isso que agora ele diz: eu vou consertar, eu vou fazer a mudança, vem o castigo, virá a purificação, mas finalmente receberei mais uma vez motivo de me alegrar com o meu povo, de ser louvado através do meu povo e de receber glória através deles. Isso nos faz pensar seriamente naquilo que estamos dando para o Senhor agora. Isso nos faz pensar do compromisso que temos com o Senhor agora, nas mudanças que precisam acontecer. Mas finalmente, meus irmãos, o Senhor nos oferece a garantia. Como nós lemos logo no início, voltamos ao texto inicial, lá em Jeremias 33, versículos 25 a 26, onde nós podemos entender a possibilidade de descansar na fidelidade de Deus. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não mais vigorasse, se eu não tivesse estabelecido as leis fixas do céu e da terra, então eu rejeitaria o meu povo. Mas pulando um pouquinho mais adiante, ele diz: mas eu restaurarei a sorte deles e lhes manifestarei a minha compaixão. É porque o Senhor é fiel, o Senhor é compassivo, o Senhor é bondoso, o Senhor escolheu nos amar. É por isso que Ele faz a promessa. E Ele nos levanta a cabeça para olhar da aflição para a bênção, olhar da tribulação para o que virá, da frustração do momento para a alegria da promessa. Lhes manifestarei a minha compaixão. É isso que o Senhor quer fazer. É para mim e para você isso, e você deve guardar, nós devemos guardar isso continuamente. O Senhor vai restaurar a nossa sorte, e o Senhor quer continuamente nos mostrar a sua compaixão, porque é na sua compaixão que o seu nome é honrado e glorificado e exaltado e engrandecido. Agora vem essa questão importante de mencionar aqui, que nós ficamos com aquela tendência de ficar nos culpando pelo que fizemos, nos preocupamos demais se o meio e o modo dependessem da gente, quando na verdade a condição de retornarmos ao estado de alegria não depende da gente, depende do Senhor. A pergunta deve ser: como é que estamos com o Senhor neste exato momento? Não quantas coisas estamos fazendo, se estamos sustentando com as nossas mãos, se somos poderosos o suficiente, como talvez o povo de Israel achava, e muitas vezes o povo de Judá também pensava que era pelo que tinham, ou pela história passada, que eles continuariam estando no lugar de benefícios e privilégios. Mas eventualmente o Senhor sempre chega no ponto onde Ele lembra: tudo depende de mim. A sua terra prometida depende de mim. A sua restauração depende de mim. O seu perdão depende de mim. A compaixão é Ele que concede, não somos nós que tomamos. A garantia da nossa restauração não repousa no nosso desempenho, mas no caráter, exclusivamente no caráter de Deus, quem Ele é. A escolha de Deus é a razão da sua fidelidade para comigo e para com você. Ele escolheu nos amar, e é por isso que Ele escolhe nos levantar novamente. Ele escolheu ser o nosso amigo fiel, o nosso Salvador, aquele que nos guarda e nos protege, e por isso, pelo amor ao seu nome, é que Ele vai nos restaurar mais uma vez. Glória a Deus. Nós entendemos isso melhor, ainda mais,
no Senhor Jesus, que veio para ser luz no meio das trevas, para dizer: vocês não tinham condição de fazê-lo, mas eu estou fazendo por vocês. O sangue derramado, o sacrifício feito, para que eu e você pudéssemos ter o privilégio do que Ele fez por nós. Então abrace o amor que Ele tem por você. Mas não é o abraçar esse amor dizendo: eu não preciso mais me preocupar com as minhas culpas, com as minhas faltas, com o que eu fiz. Não, abrace confessando: Senhor, eu não mereço, eu não deveria, eu não tenho condição, mas o Senhor escolheu entregar gratuitamente para mim. Eu confesso e deixo, clamo a tua graça, a tua compaixão sobre a minha vida, e você pode então finalmente entender, e não somente entender, mas implementar na sua vida esta realidade que é pelo amor do Senhor sobre você, é da compreensão de quão pequeno você é, e quão incapaz você é, e quão desmerecedor dessa graça. É que você pode finalmente colher os frutos desse relacionamento com Ele. O restaurar e o demonstrar a sua compaixão são funções de um amor muito maior que nós possamos entender. Sua fidelidade é a lei que rege não somente a natureza, mas o seu relacionamento conosco, meus irmãos, como seu povo, como sua gente, como seus escolhidos. Aqui está a prática do descanso espiritual. Se as leis da natureza, do dia e da noite, se são estáveis, é porque Deus as sustenta, e o amor dele por nós é ainda mais firme e ainda maior. Romanos 8, versículo 35, parte A, e os versículos 38 a 39 nos falam exatamente sobre esta realidade aqui. Eu quero que você guarde no seu coração e você veja a aplicação de uma lição do Velho Testamento no Novo Testamento. Uma relação, o revelar do propósito de Deus para nós aqui nesse texto. Veja o que diz: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. É este amor que nada pode nos separar, do qual nada pode nos separar. Então abrace esse amor sobre a sua vida. Não é nada que pode roubar de você essa certeza de que a lei da fidelidade de Deus permanece sobre você. E a gente não precisa temer a nossa própria fraqueza, não precisa temer a nossa própria fragilidade, o nosso próprio limite. A gente pode abraçar a graça do Senhor. A gente não precisa temer um mundo que está em turbulência e está cheio de problemas e dificuldades. A gente pode reconhecer que a fidelidade de Deus vai sempre nos sustentar nele. Amém. Então não fique acorrentado pelo legalismo ou derrotado pela culpa. É a compaixão do nosso Deus, revelada especialmente no amor de Cristo, que nos traz restauração e a sua bênção preciosa. Meus irmãos, aqui nós estamos, para concluir, aqui nós estamos como Jeremias. Nós sabemos que as nossas limitações não limitam a autoridade de Deus. Sabemos que a esperança nasce quando nós paramos de olhar para os escombros do presente e passamos a ouvir a promessa do Senhor sobre a nossa vida. A solução de Deus não é um remendo, mas uma cura profunda que começa com o arrependimento e a busca da glória dEle. Vamos então descansar na garantia de que, enquanto o sol nascer e a noite chegar, a fidelidade de Deus sobre a sua vida vai permanecer inabalável. Vamos sempre lembrar que Deus é Deus da restauração. Deus é Deus
fiel como o dia e a noite. Amém? Glória a Deus. Por favor, coloque-se de pé e vamos então estar pedindo a graça do Senhor nesse momento de oração. Se o Senhor falou com você, você tem a oportunidade de vir aqui à frente, e o Senhor, Ele ministrou de uma maneira diferente, você sente queimando lá dentro a necessidade de buscar aqui uma oração do Senhor, com alegria nós vamos fazê-lo enquanto adoramos agora. Mas eu quero que você esteja recebendo essa graça que o Senhor pode trazer. Eu não sei onde você está nesse momento que está passando, ou porque o Senhor escolheu essa noite para falar a você, mas Ele está dizendo que Ele é o Deus que restaura, e Ele quer que você guarde isso no seu coração hoje, não somente para o agora, mas que seja uma verdade que te acompanha continuamente, até aquele dia quando Ele vai nos chamar para estar com Ele. Amém? Pai amado, aqui estamos diante do Senhor, e Senhor, quando nos preparamos ao Senhor ainda para iniciar uma nova semana, Senhor, sabemos que vão vir momentos de luta, de dificuldades, ó Senhor, mas nós sabemos que o Senhor é o Deus que está conosco. Senhor amado, se existem vidas aqui que estiveram, Pai amado, sendo tocados de uma maneira específica e diferente, também pedimos que o Senhor esteja ministrando de maneira especial agora. Repreende o devorador, repreende o inimigo, repreende, ó Senhor amado, as frustrações, e que possa a tua voz ser ouvida, permanente, segura, forte, que nos falam da promessa e nos falam da tua fidelidade. E se especialmente o Senhor fala hoje de arrependimento e perdão, de castigo e restauração, que o Senhor possa confirmar com o teu próprio agir, Senhor, purificando, mas também levantando, Senhor, pois eu peço do teu nome agora e sempre. Amém, Jesus. Se você desejar, enquanto louvamos, eu vou estar aqui à frente, você pode vir, eu vou fazer uma oração com você, agora mesmo, em nome de Jesus. Amém. Tu reinas no trono do céu, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, ficou maravilhado
nossas vidas, Pai. Te damos toda a glória, Jesus. Os irmãos podem se assentar, por favor. Amém. Amém. Senhor, eu te agradeço pela bênção do que o Senhor fez no nosso meio hoje aqui. E, Senhor Jesus, quando clamamos que o Senhor derrame o teu amor sobre nossas vidas, é porque nós sabemos, ó Senhor, do que o Senhor faz. Eu te agradeço porque eu sei, Senhor, que saímos daqui lembrando deste teu amor precioso que nos abraça em todo momento. Não vamos deixar que o inimigo roube. Não vamos deixar que as trevas tirem de nós. Não vamos deixar que este mundo caótico nos faça esquecer da memória, da lembrança e da certeza deste amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de passar a oportunidade para a nossa irmã Célia Xavier. Ela tem um testemunho a compartilhar com os irmãos. E assim, vamos louvar ao Senhor pelo que Ele faz. Amém? A paz do Senhor, irmãos. Desculpa, eu não estava preparada para dar esse testemunho hoje, mas eu achei que tem tudo a ver com a palavra, pelo menos o Senhor tocou ao meu coração. E para quem não me conhece, bem, eu fui embora para o Brasil tem 15 anos. Há 18 anos atrás, mais ou menos, eu já fui membro do corpo de Cristo aqui, membro dessa igreja. Cheguei aqui em 2001 e fui muito bem recebida aqui. Passei por momentos maravilhosos aqui, tive minha renovação de votos, chá de bebê do meu filho. Foi apresentado aqui, nasceu aqui nessa igreja. E quando eu voltei agora 15 anos atrás, quando eu entrei aqui, eu senti muita presença de Deus neste lugar. E foi maravilhoso, porque eu lembrei de muitas coisas lindas que eu já vivi aqui. E eu cheguei em 2001. Em 2010 eu fui embora. O meu marido foi deportado e eu estava... Quando o processo começou de deportação, que ele foi deportado em 2010, em 2010 eu estava grávida, perdi um bebê. Eu tive ele e tive o outro, né? Então eu tenho 2 filhos nascidos aqui, sendo que nessa época, nessa transição, isso tudo que aconteceu, eu acabei perdendo um bebê e fui embora para o Brasil. E nisso nós estivemos lá e passamos sim por momentos muito difíceis, mas podemos ver o cuidado e o carinho de Deus na nossa vida durante esse período que nós estivemos lá. E há 2 anos atrás, meu filho fez 21 anos, a gente deu entrada no processo e tudo correu muito bem, graças a Deus. Fui abençoada por pessoas aqui dessa igreja. E como semana sem ser que vem a outra, eu vou estar indo no Brasil, porque o meu green card já chegou, graças a Deus. Então, eu não poderia deixar de vir aqui dar esse testemunho e agradecer a Deus pela vida desta igreja, pela vida de vocês. Muito obrigada por todo o apoio, por tudo. E gostaria de falar que em Romanos 12:2, né, diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. O Senhor é fiel à palavra dele, não a nós, porque nós não merecemos nada. Às vezes a gente pensa assim: por que algo ruim está acontecendo comigo? E na verdade eu não mereço nada de bom. É porque coisas boas estão acontecendo para mim, porque nós não merecemos, né? Então, deixa eu tirar aqui, porque a gente vai ficando velho e aí às vezes a gente não consegue enxergar com óculos, né? Mas tem uma música que fala, né? Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. E aí o meu esposo já deu entrada nos papéis e os meus outros 3 filhos brasileiros que eu tive lá depois também já demos entrada. Então agora estamos aguardando a bênção completa no Senhor. Obrigada, pastor.
o Gênesis e a Célia também, eles estão no ministério lá no Rio de Janeiro, onde estão trabalhando também para a glória do Senhor. Depois o Gênesis entrou no seminário e glória a Deus, estão ali no campo. Então aqui também está uma esposa de pastor, amém, compartilhando um pouquinho das bênçãos do Senhor, amém. E meus irmãos, nós vamos estar agora não somente agradecendo a Deus por todos os seus feitos, mas pela semana que vamos ter no Senhor, mas também queremos estar abençoando os aniversariantes da semana, amém. A semana passada eu recebi uma reclamação, assim, uma brincadeira, que eu não estou chamando o pessoal para orar, então eu quero colocar aqui a oportunidade da gente estar orando pelos Sebastião Fonseca, o nosso irmão Nilson Azevedo, o Rafael, o Marcelo também, o nosso irmão Marlon também, o Danilo, pedir a bênção do Senhor sobre eles. Então foi um lembrete que realmente é importante a gente abençoar e ministrar o cuidado do Senhor sobre a vida dos irmãos. Então sou grato pela bênção de fazermos juntos agora, em nome de Jesus Cristo, amém? Eu quero lembrar também, ou falar às irmãs que não estiveram na escola dominical hoje de manhã, que a nossa irmã Eliane gostaria de ter uma brevíssima reunião logo após o culto, amém? Então ela vai tratar de umas breves questões. Então, se puderem ficar, as mulheres que não estiveram na escola dominical, quiserem ficar um pouquinho com a Eliane logo após o culto, pode ser aqui na frente mesmo, né? Amém. Amém. Então é isso que vamos estar fazendo. Vamos orar agora, vamos colocar de pé. Eu convido os irmãos a estar abençoando. Se quiserem vir à frente para receber uma oração, amém. Os que vêm aqui na frente recebem em dobro a bênção. Então, quem é esperto, venha para receber a bênção do Senhor, amém. O pessoal vai estar compartilhando as bênçãos aí, amém. Por favor, em nome de Jesus Cristo, levante a sua mão e lembre que há poder, autoridade na oração do justo, amém? Então vamos orar juntos. Pai amado, nós te louvamos, ó Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de colocar estes teus servos e aniversariantes, ó Senhor, diante do Senhor, ó Pai amado, que esta semana em que celebram mais um ano de vida, seja mais um testemunho da bondade do Senhor, e que este novo ano seja, Senhor, um ano de conquistas para a tua honra e glória. Não sou somente eu, mas esta igreja que ministra sobre os teus filhos, ó Pai amado, a tua graça, a tua bênção, o teu cuidado, e Senhor, nós os amamos e queremos que o Senhor esteja, Senhor, renovando, ó Senhor amado, esta promessa sobre a vida dos teus filhos. Leva-nos em paz e que a graça do Senhor esteja conosco, guarda-nos do mal, e é assim que pedimos em teu nome, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito seja com vocês, amados irmãos, agora e para sempre, amém. Que Deus os abençoe, e a todos os convidamos a estar ali embaixo para um tempo de confraternização, logo após o culto, ali no salão da igreja. A paz de Jesus. Mulheres, reunião com a Eliane, aquelas que não estiveram na escola dominical.